Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um tema muito importante para carreiras bancárias, principalmente para quem você vai fazer Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós iremos abordar sobre o Excel. Tá? Como o Excel é algo que costuma cair muito em questões de informática para carreiras bancárias, nós iríamos dividir em duas partes. Nessa primeira parte eu ia aplicar para vocês os conceitos básicos que podem ser cobrados, e na segunda parte eu vou cobrar para vocês as funções, né, que são as mais avançadas. Então a gente vai ter uma parte básica e a gente vai ter também uma parte avançada da aula de Excel, beleza? Então, sem mais delongas, me acompanhe que a gente vai aprender um pouquinho sobre Excel. Primeiro, o Excel ele é um editor de planilha. Ele pertence ao Microsoft Office, tá? Para quem viu a aula de Word, PowerPoint, Microsoft Office ele é um software proprietário, tá? Ah, professor, o que é um software proprietário? É aquele que você precisa pagar para poder utilizar, beleza? Outra coisa que é muito importante, o software proprietário, ele só te dá o direito de uso. Então, significa dizer o seguinte, se eu adquirir a licença do Office, um exemplo, Office 365, eu só posso utilizar. Eu não posso compartilhar com um colega, com um parente, enfim, para ninguém. Perfeito? Pois, por que eu estou falando isso? Porque nós temos o concorrente dele, que é o LibreOffice. O LibreOffice é um software livre, na qual você pode baixar na internet, utilizar, inclusive tem o editor de planilhas eletrônicas que é chamado de Calc, e você pode compartilhar, perfeito? Seguindo esse mesmo raciocínio, você precisa entender o seguinte, como o Excel ele pertence ao Microsoft Office, existem várias versões. E o que acontece? O que a gente precisa ficar ligado? Não tem como você estudar 2013, 2016, 2019 e o Office 365. Então eu vou passar para vocês macetes para diferenciar versões de versões. Então vamos lá. A versão que você vai focar é 10, 13, 16, 19. Perfeito? E nós temos o 365. Qual que é a diferença dessas versões? Essas aqui você vai adquirir. O que seria adquirir? Você vai comprar. O Office 365, como o próprio nome já meio que induz, você vai trabalhar com sessão, né, durante 365 dias. Perfeito? Continuando esse mesmo engancho, esse mesmo engajamento, o que a gente precisa saber? Qual que é o diferencial que existe entre versões? Deixa eu pegar um outro canetão para facilitar. Até o nosso amigo 2010, na verdade deixa eu apagar aqui, até o nosso amigo 2010, tudo que você fazia era vinculado ao local. Então, imagine que você esteja trabalhando com Excel e você queria incluir uma imagem. Você até poderia incluir uma imagem tranquilamente, mas essa imagem ela teria que estar atrelada a um dispositivo removível conectado ao seu computador, exemplo, pendrive, HD externo, uma mídia de CD ou DVD, por exemplo, ou conectado a uma rede, né? Hoje é possível, a partir das versões 2013, você tem um recurso web, na qual você consegue compartilhar, né, ou buscar informações diretamente da internet. Então imagine o seguinte, eu tenho um arquivo, tá? Eu tenho um controle de notas de aluno, por exemplo, nota de corte de alunos de determinado concurso público. Se eu quero compartilhar esse arquivo com uma pessoa que esteja em Brasília, eu consigo desde que eu esteja utilizando a versão de 2013 em diante. Então, eu não tenho a necessidade, por exemplo, de ter que enviar esse arquivo via pendrive, via e-mail, enfim. Simplesmente eu vou compartilhar ele e vai chegar uma notificação via e-mail dele, ó. O professor João Kleber compartilhou esse arquivo contigo. E outra coisa que cai em concurso público, turma, esse arquivo ele vai ser visualizado tanto pelo professor João Kleber, quanto para a pessoa que compartilhou. Uma situação hipotética, se eu faço uma alteração de uma função, de uma célula, essa outra pessoa que está compartilhada no meu arquivo vai visualizar. Da mesma forma que essa pessoa que está compartilhada, se, e isso tem que ficar atento, tá? Se tiver permissão de edição, né? Quem determina isso é o dono do arquivo. Se ele tiver permissão, ele alterar uma função, por exemplo, eu consigo visualizar dentro do meu arquivo. Então a grande diferença entre versões
é que até 2010 tudo era local. A partir de 2013 tudo ficou com recurso da web, na qual você utiliza muito o conceito de internet e compartilhamento. Outra coisa que é conceito básico, mas que costuma cair bastante, são os atalhos. E esses atalhos, turma, é utilizado para os outros editores de texto e editores de apresentação. Então, atalhos básicos. Primeiro, esse aqui você não pode errar, tá? O atalho que permite salvar um documento, ele é o Ctrl B, tá? Não é o Ctrl S. Ctrl B é cópia de segurança, de backup. Ctrl Z ele desfaz a última alteração, Ctrl C faz uma cópia, Ctrl X recorta, né? Ele tira do local de origem e passa para o local de destino, Ctrl V colar, Ctrl P imprimir e Ctrl T selecionar. Lembrando que aqui quando você dá um Ctrl C e você dá um Ctrl V, por exemplo, o que acontece? Você cola o texto em si, mais toda a formatação. Tá? Então lembra que você tem algo chamado de colar especial. O que é o colar especial? Você vai determinar o que tipo de informação que você quer colar. Você quer colar somente as informações do texto? O texto propriamente dito? Ou você quer colar somente as configurações? Então se você quer, por exemplo, colar somente as formatações, que é o que cobra em questão de concurso público, você coloca o Shift no meio. Então, para você copiar somente as formatações, então ficaria Ctrl, Shift, mais C. Macete, somente formatação. Então, Shift, somente formatação. Então, se cair no concurso público, é possível copiar somente as formatações de uma célula para outra? Sim. Você consegue. Ctrl C copia tudo, Ctrl Shift no meio, você vai copiar somente as formatações. E se você quiser copiar somente o texto, Ctrl coloca o Alt no meio, Ctrl Alt C. Tudo bem? E agora que a gente falou sobre a questão de atalhos, chegou o momento da gente entender a estrutura, tá? Como que funciona a estrutura do nosso amigo Excel? Tá? Eu estou utilizando a versão 2016, mas lembrando, tá, turma? Independente que você esteja utilizando a 2013, o Office 365 ou 2010, a diferença é a questão de recursos, né? Então, nesse caso aqui eu tenho o recurso da web. Se eu estivesse utilizando a 2010 eu não teria o recurso, mas as nomenclaturas é praticamente o mesmo, tá? O Excel, turma, ele é uma matriz. É isso que você precisa saber. Então eu vou ter duas identificações. Eu vou ter uma identificação de coluna, tá? Eu vou ter a identificação de coluna, que sempre vai ser representada por uma letra. E eu vou ter informações de linha, que sempre vai ser representada por números. É isso que você precisa saber. Então, o Excel, ele é uma matriz, então ele vai ter uma identificação de coluna, como ele também vai ter uma identificação de linhas. Sabendo disso, você precisa entender que toda vez que tiver uma letra, eu estou fazendo referência a uma coluna. E toda vez que eu estiver falando de números, eu estou fazendo a referência a uma linha. Perfeito. Lembre-se que a gente teve a aula lá de fundamentos básicos, né, da computação. Nós mandamos no computador, tá? Então o Excel, logicamente, que a gente vai mandar, né, ele fazer um cálculo, ele fazer uma função, ele fazer uma análise. Como que eu passo uma instrução para o Excel? Esse é o símbolo que, digamos assim, propicia você executar alguma instrução no Excel, que é o sinal de igual. Então tudo que você for fazer dentro de uma célula, você quer buscar um dado, você quer fazer um cálculo, tem que colocar o sinal de igual. Então eu quero fazer a função soma, igual soma. Quero fazer a função média, igual média. Eu preciso concatenar texto, igual concatenar. Perfeito? Então o sinal de igual, ele te permite fazer isso. Bom, outra coisa que é importante saber sobre características, tá? O Excel, turma, ele não é um documento só.
Então, por exemplo, quando a gente trabalha com PowerPoint, é um documento. Quando você trabalha com Word, é um documento. Mas quando você trabalha com Excel, é uma pasta. E o que vem na nossa cabeça quando fala pasta de trabalho? Significa que dentro desse local eu posso ter vários documentos. Então, eu quero que vocês façam, vou até colocar um slide branco aqui, um mapa mental. O Excel, ele é uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta de trabalho, você vai ter subdivisões que são chamadas de planilhas. Então, primeira coisa que você precisa saber, turma, um documento criado no Excel, ele vai criar uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho eu posso dividir em planilhas. E pegando o gancho, né, do que eu falei para vocês sobre a questão de recurso web, imagine que você tem um arquivo que é um relatório mensal de todos os alunos da LAC, por exemplo. Então tem o mês lá, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho e agosto, tá? E eu quero compartilhar, digamos, para o professor Luiz, somente a planilha do mês de abril. Então eu posso compartilhar somente aquela planilha, mesmo que aquele documento possua várias outras planilhas vinculadas a ele. Então fiquem atentos. Quando eu falo de pasta de trabalho, ele é um conjunto maior. E lembra da teoria de conjuntos lá do professor de matemática. Eu tenho todo e aqui eu tenho parte. Perfeito? Outra questão que caiu, se eu não me engano, foi até o CESP que cobrou, é o seguinte: sabendo que o Excel ele é uma pasta de trabalho, é possível afirmar ou inferir, não me recordo a nomenclatura que ela utilizou, que não há limite para o número de planilhas no Excel. Ele falou que é ilimitado, tá? Um arquivo pode gerar infinitas planilhas. E aí o que você vai mensurar na hora da prova? Pessoal, tudo na vida tem um limite, tá? Tudo na vida tem um limite. E por que eu estou falando isso para você? Porque, queira ou não, a planilha, ele é um documento. E esse documento, ele vai ter que ser salvo em algum lugar. Agora você imagine, se eu vou salvar algo em algum lugar, você concorda comigo que eu preciso ter uma capacidade de armazenamento. E essa capacidade de armazenamento, que, lógico, salva todos os seus arquivos de forma definitiva, se chama HD. E quando você compra um HD, turma, lá vai estar lá 1 tera, 2 tera, 3 tera, mas há um limite, concorda comigo? Então, o número de planilhas é limitado. Não existe uma quantidade ilimitada de arquivos que você cria dentro de uma pasta de trabalho. Perfeito? Bom, agora que a gente entendeu toda a parte da estrutura, entendemos os atalhos básicos, chegou o momento de a gente conhecer as guias que são cobradas no concurso público, tá? Primeira guia que a gente precisa saber é a página inicial. Se a página inicial, por exemplo, ela é para edição de texto lá no nosso amigo Word, quando a gente trabalha no Excel, ele é para edição e formatação de células ou planilhas. Então, o que a gente precisa saber quando se trata sobre a página inicial? É nela que você vai configurar que tipo de dado está dentro daquela célula. Eu até esqueci de citar, tá? Nós temos as características aqui, deixa eu até colocar aqui na parte branca. Eu falei para vocês que nós temos a pasta de trabalho, que é o conjunto maior. Nós temos também as planilhas. E nós temos algo que é chamado de célula. Se você pegar a ideologia do nosso corpo humano, vai facilitar na hora da prova. O teu corpo humano é constituído por um conjunto de milhões, bilhões, não sei o número exato, logicamente, que eu não sou na área de saúde, né? Biológica, por exemplo, mas cada célula junto forma o nosso corpo humano. Quando a gente trabalha com Excel é a mesma coisa. É um conjunto de células forma uma planilha, um conjunto de planilhas forma uma pasta de trabalho. Perfeito? E essas células são representadas dessa forma. Então, como nós vimos anteriormente,
representa a identificação na coluna, na posição vertical, e o número 1 representa a informação na linha. Perfeito? Então, uma célula é a menor unidade de informação do Excel. Perfeito? Então, vamos adiante agora. E aí, continuando aqui que eu tinha me esquecido de citar para vocês anteriormente, então, célula é a menor unidade de informação. Vamos ver aqui o que pode ser cobrado na página inicial. A página inicial ela pode cobrar esses atalhos, tá? Quebrar texto automaticamente, mesclar e centralizar, autossoma, classificar e filtrar e pincel de formatação. Bom, vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor aí na casa de vocês. Então aqui eu tenho o quebrar texto automaticamente. O Excel, ele tem os ícones que facilitam a nossa compreensão, tá, turma? Então, o que ele faz? Você sabe que esse texto está quebrado por quê? Olha o documento como estava antes, esse é o macete, antes, e como ele ficou depois. Então, o que acontece? Ó, o nosso texto ele estava ultrapassando a margem, e agora o que acontece? O texto está entre a célula. Então, se ele perguntasse na questão prática, imagine que você tem uma célula, o nome João Kleber. Então, ele foi até o João e o Kleber não vai mais ser visualizado, não vai ser apresentado para o usuário. Mas se eu quisesse, por exemplo, que o João Kleber ficasse à mostra na célula, então você seleciona a célula e clica nesse botão aqui, ó, quebrar texto automaticamente. O que vai acontecer? A linha ela vai ficar larga, né? Ela vai alargar, para de modo que você consiga visualizar todo o conteúdo que está ali dentro. Então, quebrar texto automaticamente te propicia isso, tá? Mesclar e centralizar. Vou fazer o desenho aqui, ó. Setinha, aqui e aqui. O que o mesclar e centralizar faz? Ele junta, ele concatena, né, células no mesmo espaço. Então, imagine o seguinte, a seguinte situação. Aqui eu tenho duas células, tá? Então eu tenho aqui a célula A e aqui eu tenho a célula 50, por exemplo. Se eu seleciono essas duas células e clico no botão mesclar e centralizar, o que vai acontecer? Vai ser criada uma célula com o mesmo espaçamento, só que só vai ter uma célula só. E o que é mais importante, como essas duas células possuem conteúdo, lembre que você está dirigindo o carro. Quando você está dirigindo o carro, quem tem preferência? Sempre o lado esquerdo. Quem tem preferência? Lado esquerdo. Então, a única informação que será apresentada é a primeira célula à esquerda. Então, a minha resposta seria A. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concursos é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço
o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na La Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.